Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tem textos, blog tradicional, www.numilar-fa.com.br. Não deixe de ir no blog, veja os textos lá que falam sobre as mesmas coisas que eu trato aqui. E também não deixe de ver os 3 livros em formato Kindle, formato digital, que eu tenho na Amazon, que abordam 3 temas da religião. São temas verticais, não são temas muito amplos, mas dentro desse livro tem muito conteúdo bom. Você pode encontrar informações interessantes lá. Enfim, é isso. Bom, neste vídeo, né, se você ficar até o final, né, para assistir o conteúdo, eu vou fazer uma continuidade do vídeo anterior que eu falei sobre que você não precisa saber o seu orixá, né? Por quê? Porque teve uma pessoa que fez uma pergunta, e eu sempre respondo a pergunta de comentário, né? Ou nos comentários, às vezes eu faço um vídeo quando o assunto vale a pena, e eu achei que valia a pena fazer um vídeo com essa resposta. Aí eu não estou chamando de respondendo comentários, para as pessoas saberem qual o tema do vídeo. E a pessoa perguntou assim, tá, mas então como se determina o orixá? Tá? Então, aí eu falei, bom, beleza. Eu comentei isso naquele vídeo que eu falei sobre o orixá, mas eu vou voltar nesse assunto aqui, amarrar umas pontinhas e abordar especificamente esse tema de, tá, afinal de contas, como se determina o orixá da pessoa, tá bom? Então, se você quer ver eu falar sobre esse tema, então fica aqui, se não, procure um outro vídeo no canal, tem assuntos talvez mais interessantes no momento, tá bom? Então vamos começar daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Bom, é bom que as pessoas, às vezes a gente aborda o tema, a gente acha, por mais o longo que eu faço, por mais devagarinho que eu tenha falado, as pessoas ainda podem ter dúvida no tema. Então é só a gente volta de novo, não tem problema nenhum. Acho que o importante é que as pessoas entendam o assunto que está sendo abordado, né? Acho que quando a gente se dispõe a falar sobre uma coisa, a gente tem que se dispor a falar de forma completa sobre isso aí. Beleza, então, mas antes de chegar no ponto de responder, então, como se determina o orixá, eu preciso só fechar, amarrar umas pontinhas naquele tema de 1 hora que eu fiquei falando sobre por que você não precisa saber do orixá. Então eu vou amarrar umas pontinhas aqui que são importantes, tá? Então a primeira, que é mais importante nesse contexto todo, foi que eu falei que determinar o seu orixá não vai mudar sua vida em nada. E também determinar o seu orixá não é uma premissa que você tenha que ter para que você possa fazer a prática dessa religião, tá? E também que você não saber o seu orixá não vai impedir que você possa pedir ajuda de Deus, ou do seu orixá, ou de Deus através do orixá, tá? Então, se você precisa de ajuda, se você quer esse suporte de Deus, eu sempre digo que eu estou falando da religião, né? Religião, eu estou falando sempre do suporte de Deus para nós. Nesta religião, só também fazendo caindo num galinho aqui, né? Nessa religião, Deus se manifesta para a gente através dos orixás. Então, o que essa religião diz é o seguinte: olha, fulano, você não vai a Deus. Essa é uma premissa. Você não vai a Deus. Você vai a orixá, porque o orixá é Deus. Eu fiz uma frase dessa: o orixá é Deus no Aie, né? Então, o orixá é Deus aqui. Deus se manifesta para nós de forma humana, porque eu falo que é uma manifestação teândrica. Ele manifesta humanamente através do orixá. Então, quando você vai ao orixá, você é a mesma coisa que assina a Deus, tá? É assim que funciona. Você vai por essas manifestações. É a forma de se chegar. Então, nesta religião, outras pensam diferente, mas nessa religião, nós entendemos que a religião orienta o seguinte: olha, você sempre procure um orixá, ou a orixá, ou o seu anjo da guarda para se manifestar, para procurar Deus, né, nas suas preces, nos seus desejos, nas suas pedidos de orientação. Então, é isso, né? Então, nesse contexto que eu estou falando dessa religião, e essa teologia, eu já expliquei de onde eu encontro ela, parará, onde eu recupero essas informações. Esse é o modelo, tá? É um modelo importante, né? Tem muita gente que diz que
faz uma crítica dizendo que nesta religião Deus é distante. Eu já vi, o Verger fala isso, né? O Verger fala isso nos textos dele, outras pessoas depois repetiram o que o Verger falava, que é uma religião de um Deus distante das pessoas. Esse o cara é antropólogo, cada um fala o que acha, né? O antropólogo fica falando de coisas bem imediatas, né? Sabe que eu tenho sempre essa crítica. Os antropólogos fazem um bom trabalho, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai lidar com o tema teologia ou entendimento da religião se baseando em antropólogo. Muito cuidado, porque eles não são pessoas dedicadas a esse tipo de coisa, nem a abordagem dele é voltada para isso. Mas não é necessariamente essa figura do Deus distante, tá? É aqui assim, você se referencia a ele, orixá. Mas nessa premissa, você se referencia a Deus através de orixá. Esse é o modelo dessa religião. Aos Irumolé, os orixás que estão aqui. Para quê? Então Deus é assim, ele não existe no que pese estar lá presente. O Idoú fez um livro inteiro só para falar sobre Deus, né? Só para falar sobre Deus nessa religião. Então, se alguém tem interesse, tem que pegar o livro do Idoú, né? Deus na crença Yorubá. E que é um livro famoso de Idoú, né? Que aí você entende, lá você entende bem, tá bem documentado, um livro inteiro para falar sobre Deus e a nossa relação com Ele dentro dessa religião, tá? Aí quando eu falo essas coisas aqui, qual é a nossa relação, é porque eu estou me referenciando a essas fontes, que as pessoas pegaram informações básicas, lá ele documenta, e aí o Idoú, né, o que ele faz? O Idoú, ele conta os mitos, conta as histórias, conta a cultura, a tradição oral de lá, para você poder, né, se justifica isso. Não é só ele não só faz um livro e dizer, é assim. Não. Um bom livro, e o Idoú não é antropólogo, ele faz uma abordagem mais teológica, né? É assim que ele funciona. Ele faz, olha, é assim, por causa disso, e dá esse contexto todo. Então, quando eu transmito aqui para vocês, eu estou baseado nessas pessoas que já trouxeram conhecimento e trouxeram também a hermenêutica deles, né, a interpretação. Eu, dentro do meu, que eu já expliquei meus critérios, eu juntei. Mas esse primeiro ponto é muito importante, tá certo? É muito importante. Agora, mas aí, seguindo esse ponto, né, olha só, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Apesar de nós termos que direcionar a Deus, não existe essa orientação de que você tem, para você poder procurar Deus, você tem que saber qual é o seu orixá. E se você não souber seu orixá, você não vai ser atendido. Entendeu? Foi isso que eu falei no vídeo anterior, tá certo? Assim, vamos lá. Pontinho aqui, entenderam? Checkpoint, entenderam? Sim, nós nos relacionamos com Deus através de orixá. Sim, Deus se manifesta para nós através de orixá. Deus, orixá é a manifestação de Deus, é divino, ou seja, está ali, é Deus que está se manifestando humanamente, né? Já falando pela segunda vez nesse vídeo sobre isso. Então você tem que procurar eles, mas não é premissa, pela segunda vez repetindo, não é premissa que você saiba qual é o seu orixá. Até porque, como eu já expliquei para outros vídeos, quem não sabe, eu vou repetir agora, que todos nós nascemos ligados ao orixá, e o orixá faz parte da gente. Quando a gente nasce, a gente ganha de Deus duas coisas para nos ajudar na nossa vida: o nosso anjo da guarda e o nosso orixá pessoal. A gente tem lá, que não é pessoal, né? O orixá sempre como manifestação de Deus, o orixá sempre é coletivo para todo mundo. Mas nós, assim, olha só que coisa interessante, nós nascemos ligados a Deus através do nosso orixá. E aí vem aquela questão do arquétipo da pessoa, aquela manifestação ajustada para nós, sendo que muitas pessoas podem estar ligadas ao mesmo orixá porque escolheram o mesmo tipo de objetivo, ou objetivos similares de vida. Então, naquela forma, Deus vai lhe ajudar. Tudo isso é feito para quê? Para que você possa vir, você tem objetivos que você vai realizar e Deus vai lhe ajudar na realização dos objetivos. Então, o seu anjo da guarda pessoal é para cuidar da sua vida como um todo, na busca desses objetivos que você estabeleceu antes de nascer. E isso é muito importante, porque temos um anjo da guarda. Temos um anjo da guarda para nos ajudar na vida. E por que precisamos disso? Porque o mundo tem dificuldades, problemas, o mal existe aqui, né? Segundo Santo Agostinho, o mal é a ausência de Deus. Aí outras, eu acho que mal é o mal mesmo, tá certo? Não é a ausência de Deus, não. Aquilo ali foi um pensamento sinuoso de Santo Agostinho, né? Então tem o mal e tem as outras pessoas e tem principalmente o seu objetivo. Você traçou coisa, olha só. Eu estou renascendo, estou nascendo aqui,
porque eu quero ser esta pessoa que você construiu antes, essa individualidade, e quero atingir a esses objetivos da minha vida. Quem sabe disso? Só o seu anjo da guarda que sabe disso, e é por isso que a gente diz que na religião você tem que estar sempre muito próximo disso, para que você possa ser orientado por ele de forma sutil, né, invisível, para que você possa perseguir esses seus objetivos. E de forma mais visível, através do oráculo, você vai sendo orientado para você descobrir quais eram os objetivos que você atingiu na vida. Mas esse é o grande mistério, né? A gente descobrir quais são os objetivos. Ok? Então, estou falando bastante já, né? Estou falando aqui 10 minutos só sobre o item 1 aqui, que é isso, mas esse é um item muito básico, né? Para a gente entender essa nossa relação com o orixá. E foi isso que eu falei nos outros 50, gastei 10 para dizer e reforçar isso para vocês, ok? Bom, além disso, agora complementando o que eu falei sobre essa questão da nossa relação com o orixá, que eu falei no vídeo anterior. Eu sempre falo assim, o livre-arbítrio que domina a nossa vida. Nós estamos aqui por nossa conta, por nossa conta. Se estamos aqui por nossa conta, a vida é nossa, né? Mas existe um compromisso, uma aliança entre nós e Deus para que possamos atingir esse nosso objetivo de vida, nosso destino, né? Como outras pessoas chamam. E nesse contexto, o que Deus exige da gente? Cara, Deus não quer muita coisa não. Deus diz, olha, você precisa ter honra, ser verdadeiro, você precisa ter honestidade, você precisa ter gentileza, generosidade, né? Você tem que ter utilidade social. Deus pede, orienta através da religião. O que a religião manda a gente falar para vocês, o que a religião me manda falar para vocês, é que vocês sejam essa pessoa, sejam uma pessoa honrada, tá? É isso que Deus está dizendo. Aí, mais o que? Não, mas só isso, né? E dentro do contexto, então, esse é o modelo que Deus diz que é assim que você deve ser. O oráculo, eu expliquei também que o oráculo é um pedido de ajuda. Quando você, cara, desgastou suas fontes, não consegue mais reagir, aí você vai no oráculo, o dessa religião, de qualquer religião, né? Aí eu sempre falo, os católicos, essas explicações sempre esbarram, essas explicações teológicas sempre esbarram no cristianismo, né, no catolicismo, porque, cara, é uma religião muito esquisita, né? Aí eles não têm oráculo. Ah, não tem, isso aí é falar com os mortos. Não, é verdade, os judeus têm oráculo, né, que não é falar com os mortos. Eu sempre disse, o oráculo dessa religião, o oráculo de Fá, a gente não fala com mortos, a gente fala com Deus, né, através do Orum. Então não tem essa coisa de falar com os mortos passados, não fala com espíritos. Nessa religião, em Fá ou no Candomblé, nós não falamos com espíritos. Quem fala com espírito é o pessoal da Umbanda. Tá certo? Isso eu sempre digo, Umbanda fala com espíritos. Nós não falamos com espírito, nós falamos com o Orum diretamente lá. Por isso que tem certas coisas, certos assuntos que a própria Umbanda diz, olha, procure um oráculo, procure um Candomblé, procure uma Ifá, procure um jogo de búzios. Olha só, já ouvi várias vezes guias que a pessoa faz uma consulta dessa minha vida, experiência aí, né, e continuo vendo isso o tempo todo vendo isso. A pessoa está com um problema e fala, beleza, só que esse problema você procura tal coisa para poder resolver que eu não vou poder resolver, você vai ter que resolver lá. Por quê? Porque vão ter informações que vão ter que ser passadas para aquela pessoa, não sei o que não passa pelo espírito, ou ele não pode fazer, e tem que ser uma pessoa com ligação com o Orum, um Babalaô, uma Yorexá, que vão falar com essa pessoa, principalmente o Babalaô. Tá? Então, um pedido de ajuda, né? E dentro do meu segundo item aqui que eu estou falando desse livre-arbítrio, você não compra favores de Deus. Já falei em outros vídeos, não foi no vídeo anterior, você não compra favores de Deus. Deus não está disposto a vender. Porque Deus diz o seguinte, olha, seja aquelas coisas boas, seja uma pessoa de bom caráter, aquelas qualidades todas que eu já enumerei aqui, e você vai ser abençoado por mim com as bênçãos que forem possíveis dentro do contexto do livre-arbítrio, ok? Tá? Então, lamento informar que Deus não se vende por oferendas, não se vende por espelhinhos, não se vende por peitinho, não se vende por perfuminho e nem por comidinha, tá certo? E nem bebidinha. Deus, ou seja, Deus manifestado através, na sua forma de orixá, não se vende dessa maneira. Se as pessoas acham que botando garrafa de cidra ou de champanhe em cima de uma pedra, eles vão pegar e obter um favor de Deus, lamento, a única coisa que eles vão ter lá, vocês vão perder seu dinheiro e vocês vão sujar lá o lugar que vocês colocarem com aquele vidro que vocês vão deixar lá. Não percam seu tempo com isso. Aí, isto posto, essas duas coisas que eu afirmei para vocês, né? Dessa falta de premissa ou de urgência de você ter que saber o seu orixá,
por causa desses motivos, né? Então diz assim, olha só, gente, baseado nesses motivos, você não precisa saber o seu orixá. E aí, como só complementando, né, aqui a razão 2,5 antes de chegar na 3, que você para ter a ajuda de Deus só precisa dessas duas coisas aqui, só precisa entender essas duas coisas, principalmente a segunda. Então qualquer pessoa pode pedir ajuda de Deus através de um oráculo, como eu disse, né, sem saber o seu próprio orixá. E eu fiz a afirmação de que o Babalaô, e nem o Babalaô e nem muito menos o orixá precisam saber, vou falar em dois pedaços, precisam saber do seu orixá para que poder lhe atender ou para lhe ajudar. A premissa de saber o seu orixá não faz parte do protocolo de você recorrer a Deus para qualquer tipo de coisa que você vai pedir ajuda. Lembrando, no item 2 eu falei que a gente tem o livre-arbítrio, a vida está por nossa conta, os problemas são nossos, as dificuldades são nossas, isso faz parte da vida, mas tem hora que você esgota e você precisa da ajuda de Deus e Deus vai lhe dar alguma ajuda, a ajuda que for suficiente. E a ajuda está baseada em mérito. Mérito se tem um bom caráter, onde ser verdadeiro. Sabe aqueles méritos tudo que eu falei, aquelas qualidades? Baseado naqueles méritos e na sua necessidade e no seu objetivo de vida, estou somando vários fatores, né? O seu destino, o seu objetivo da vida que você traçou, o seu bom caráter, necessidade, os objetivos da vida das outras pessoas, necessidade, né? Que podem estar envolvidos nisso, Deus poderá, através do oráculo, indicar àquela pessoa algumas coisas que podem indicar conselhos para lhe dar, basicamente isso, fulano, corrija, seja assim, assim, ou alguma coisa na forma de liturgia, né, magia, para lhe dar um reforço ou dar uma ajuda. Então, baseado nisso que você vai ser ajudado. E nessas premissas de tudo que eu falei aqui, nenhuma delas envolvia saber o seu orixá. Aí o seu orixá, não precisa. Sempre quem vai lhe ajudar será Deus. E sempre quem vai lhe ajudar será Deus através do seu anjo da guarda, né, seu ori, ou através do seu orixá. Vai ser assim que vai funcionar. Ou mesmo, como é Deus que vai lhe ajudar, eu já expliquei que no oráculo pode aparecer, qualquer orixá vai fazer. Então por que pode ajudar? Então por que o Babalaô e o orixá precisam saber disso? Porque na realidade o oráculo vai dizer para o seguinte, fulano, para esse problema que você está baseado naquelas premissas dos itens 1, 2, quem vai lhe ajudar é isso aqui. Então, ou seja, quem vai lhe ajudar é esse orixá e eu vou fazer esse tipo de coisa para ele. Você vai fazer esse tipo de coisa para ser ajudado. E algumas coisas, pessoal, aí serão oferendas? Não. Canso de ver coisas, o orixá quer que você reze, quer que você seja uma pessoa correta, quer que você mude seu comportamento. Às vezes é só isso. O orixá pede só. Você vai pedir rezando, pedir rezando. Então não existe dentro de um jogo, dentro de uma consulta oráculo, pode falar jogo não, né? Consulta oráculo, não existe a premissa de que você vai ter que fazer um trabalhinho, botar uns espelhos e um perfuminho ali para você ser atendido. Não, ou uma comidinha. Não, isso não é premissa. Assim como não é premissa você dar nada. Por quê? Porque já expliquei, eu falei agora. Deus não se vende por essas coisas. Deus vai lhe atender baseado no seu caráter, na pessoa que você é, e naqueles fatores que eu já expliquei lá de atender. Então, o Babalaô, ou o olhador lá do oráculo, ele vai dizer o seguinte, olha, para essa pedido de ajuda, será dessa maneira. E dessa maneira, pode envolver ou não o seu orixá. Aí eu estou dizendo, baseado na minha prática, é isso mesmo. Pode ou não envolver seu orixá. Pode ou não. Às vezes a pessoa do orixá A, que a gente sabe que a pessoa é iniciada, e aquele orixá diz, não, está tudo bem. Quem vai ajudar vai ser o orixá C e D, ou F. Entendeu? É assim que funciona. Então, esse é o 2,5. Aí vai o item 3, que eu falei no vídeo passado, que foi que não se determina orixá por jogo. Aí eu passei 50 minutos, né, que eu já cheguei no meu 20º minuto, mas eu passei outros 50 minutos falando que não se determina. Isso, nem Babalaô, nem o orixá tem essa capacidade de determinar orixá de ninguém através de jogo, né? E que essa determinação de orixá através de jogo, ela segue assim, é palpite, é chute, arquétipo, o cara olha assim a pessoa pelo comportamento, do jeito, você deve ser tal coisa. A pessoa erradamente pode achar o seguinte, quando ela faz o jogo, somente pessoa de búzios, ou pode acontecer também com babalaôs mal informados, sem informação e sem informação. Aqui esse Odu
no qual aparece muito orixá tal, então esse deve ser o seu orixá. Olha só a ilação dele. Ele botou na cabeça dele que é aquilo e está dizendo para você porque aquilo, né? O olhador de Búzios cai ali um Odu que ele, o olhador, associa a, por exemplo, a Yansan a... Então, se foi Yansan que respondeu aqui, é porque Yansan é o seu orixá. Olha só, isso é ilação. Na verdade, isso é um erro de interpretação da pessoa, né? E o esforço que a pessoa faz ali, eu já expliquei também, né? Eu vou aqui fazer uma pergunta e vou determinar qual é o seu orixá. Olha, aí eu pergunto, oráculo, me diga se esse cara é de Oxóssi. Bom, diz que sim, você é de Oxóssi. Isso é o erro, ou Babalaô. Eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Orumilá, me disse se cara é de Oxalá. Respondeu sim, então você é de Oxalá. Cara, isso é um erro de procedimento, de entendimento. E eu vou falar mais sobre isso, né? Já que eu expliquei longamente na vez passada, de que o cara, aquela pessoa pode fazer essa pergunta e essa pergunta, ao responder afirmativa para a pergunta que ele fez, ele vai estar confirmada. Aí eu expliquei que na técnica, o cara, se o cara está fazendo uma pergunta que não é para ele fazer ou ele não vai ter acesso, quando ele jogar os búzios não vão ficar parados no ar, né? Eles não vão ficar lá. Nem o Opelê, quando ele jogar o Opelê, vai ficar no ar. Aquilo, né? Jogou, vai cair. Então, aquilo é uma caída falsa. Ele está fazendo uma pergunta que não tem procedência para ser respondida. Ele não podia ser perguntar. Mas, ou seja, o fato de você jogar, o Babalô jogou um Opelê e sai uma confusão, né? Me diga sim ou não. E sai a resposta pelo Opelê, né? Você joga uma vez ou duas, não importa. E diz, é sim. Olha, é um engodo, é um erro básico de técnica. Aquela pergunta, ele não poderia estar fazendo. Ele não poderia ter acesso àquela informação, que aí são os motivos que eu expliquei na vez passada, né? Entendeu? Então, o fato dele fazer o procedimento de jogar os búzios ou de jogar o Opelê, aquilo vai cair e ele está dando para você uma falsa resposta, por falta de conhecimento dele. Por imaginar que ele teria acesso à informação que basta perguntar, eu sou aqui, eu sou o sacerdote, eu sou o representante de Deus aqui em terra, eu sou Orumilá em terra, se eu perguntar é porque a informação é válida. Cara, essa pessoa está se enganando, até porque o próprio oráculo diz quando ele está se enganando. Eu já falei isso, né? Um bom olhador de búzios e um bom Babalaô sabe quando o oráculo está falando a coisa certa, quando o oráculo lhe dá indicação a fulano. Você fez uma pergunta errada, essa resposta não está correta, você está saindo por caminhos que estão errados. O oráculo mostra isso para a gente. O oráculo nos mostra. Mostra para o olhador de búzios e mostra para o Babalaô que ele está indo por um caminho errado. Se ele quiser prestar atenção, se ele não quiser prestar atenção, ele vai ficar dando aquelas respostas, aqueles falsos positivos e falsos negativos o tempo todo, né? Mas isso é um erro de técnica. Assim, a pessoa não aprendeu, não sabe aquilo ali. E aí eu chego lá, né? Por quê? Porque a informação do orixá da pessoa é informação pessoal, pertence àquela pessoa e a Deus. Só aquela pessoa tem. E esta informação, ela é muitas vezes protegida. Aí foi uma coisa que eu não contei da vez passada, que é isso. Essa informação que eu estou adicionando aqui, ela é protegida. Pertence ao seu íntimo. E tem muitas vezes, eu posso dizer, N histórias aqui de pessoas que por acaso, aí são histórias reais, né? Que eu não vou contar as histórias, mas vou dizer que as histórias existem sob sentido, né? Baseado que na minha vida, na minha experiência de ter passado por Candomblé, por Ifá, somente Candomblé e Umbanda, é o seguinte: esta informação do seu orixá de verdade, ou mesmo na Umbanda dos seus guias, assim, são informações pessoais que nem sempre se mostram. E como são informações sensíveis, e que eu digo que ninguém deveria ficar falando para os outros qual é o seu próprio orixá, essa é uma opinião minha, e de outras pessoas também que eu já conheci, que me ensinavam assim. Então, lembra, quando eu falo essas coisas para vocês, é porque alguém me ensinou, eu aprendi com outras pessoas. Tudo de orixá que eu sei, eu não aprendi lendo livro, eu já falei isso para vocês. Apesar de eu ter feito aqui um vídeo só para mostrar livros, eu fiz um vídeo de Fá, é onde eu obtenho informações sobre a teologia de Fá baseada em livro e verso.
Ah, mas o que eu aprendi de orixá foi na vida, na prática. Eu aprendi de orixá dentro de casa de candomblé. Então eu aprendi de orixá vendo as coisas acontecerem e com pessoas me ensinando, pessoas me falando. Eu conheci muitas pessoas nessa vida, conheci Ialorixás e Babalorixás, né? Não só na casa, mas também fora, né? Como relacionamento. E eu aprendi, tudo que eu aprendi com essas pessoas. Foi ao vivo e a cores lá, tá certo, né? Calor humano. Né? O que depois de orixá eu aprendi foi, baseado naquele conhecimento prático, você busca em literatura, em obras de outros babalorixás, de outras ialorixás, informações que complementam aquilo, que dão uma cola, que estendem, tá certo? Então você procura pegar esse seu conhecimento prático e dar um volume a ele maior, uma consistência, entendimento. É isso, por isso que o livro faz. Lembrando que livro não é criatividade, livro é o conhecimento que aquela pessoa tem, que ela resolve documentar em páginas. E esse conhecimento às vezes pode ser bom, às vezes pode ser incompleto, às vezes pode ser muito completo, muito extenso. Pode ser bom para uma coisa, pode ser bom para outra. Então, nunca fale mal de livros à toa. Pelo contrário, livros representam conhecimento humano. É a mesma coisa que você pega, por exemplo, se você pegar, quem conhece o Zé Benício, eu conheço ele, é a mesma coisa que eu chegar, sentar com ele, conversar com ele, ou o livro é uma conversa orientada que ele faz. Então, assim, aquele conhecimento do Zé Benício que ele tem, e ele fala com você quando conversa, ele também documenta ali na forma de livro. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Vou seguindo a parte lá do coisa, então eu falei do conhecimento e determinação. Aí o vídeo todo eu fiquei falando sobre isso, que não se determina, porque para não, tá certo? Beleza, tá? Vamos lá. E aí, vamos falar disso tudo que eu expliquei, por que não se determina, né? Foi assim, estamos aqui no meu 25º minuto, metade do outro vídeo, e que eu só repassando e colando aquelas coisas. Foi isso que eu falei da vez passada, né? Aí onde vem, né? De como se sabe então qual é o orixá? Então, aí vamos lá. Vamos partir para esse ponto agora. Ou seja, até esse ponto, eu falei do ponto 1, que determina, saber isso não sabe a sua vida. Falei do questão do livre-arbítrio, nós estamos por nossa conta, que o oráculo dá para suportar. Tem aquela parte 2,5 que eu falei, a parte 3, que não se determina para o jogo, só repetindo o que a gente falou lá, né? Tá certo, né? E a parte que é uma questão de proteção, parará, e a parte 4 eu falei que você é o engano do jogo, as pessoas se enganam, eu tô assim, o erro da técnica dele. Então vamos para a parte 5 final, que é como se determina então. Então, como as pessoas determinam. Então, depois entendido que isso não vai mudar a sua vida, porque não faz parte da religião, como é que você determina? Eu falei assim, determinar o orixá, saber se o orixá, em princípio, é um mimo, não faz parte lá das primeiras da sua vida. Ser atendido por um babalaô e você saber o orixá é um mimo. Como eu disse também na vez passada, você sabe o seu orixá, eu sou de Iemanjá. Você sentou na frente do babalaô, o que ele vai fazer com essa informação? Olha, eu sou de Iemanjá. Ele vai falar assim, tá. Ele não vai fazer nada com essa informação. Por quê? Porque isso não afeta em nada o que ele está fazendo. O Odu que vai sair para ele, a mensagem que ele tem que dizer para você, e os ebós, que eventualmente, se forem necessários, ele vai fazer, essa informação de Iemanjá não vai fazer nada, não vai fazer parte de nada. Então, o babalaô não precisa dela. E aí o orixá, quando joga búzios para você? A mesma coisa. Essa informação não significa nada para ela. Ela pode até não acreditar que quando se diz, não sou de Iemanjá. Ela fala, tá. Ela não vai nem fazer porque isso não vai mudar, cara. Não vai mudar nada. Ela não vai te dar uma receita para você fazer, ou vai te dar alguma coisa para fazer Iemanjá porque você quer. Se não tiver ali no jogo, ela não vai fazer. Então, assim, é assim que vai funcionar. Então, como se determina como se mima, né? Bom, aí como é que é o processo de determinar o orixá de uma pessoa? Vamos lá, isso é formal, isso vem como é que eu posso falar isso para vocês? Isso que eu aprendi dentro do candomblé. Então, assim, isso aqui não é literatura, isso aqui não é ifá, eu aprendi isso dentro do candomblé, que é o culto de orixá. Como é que a gente determina? Você descobre seu orixá quando você está dentro de uma casa. Quando você participa daquela casa, você vai entrar num caminho no qual você vai ser determinado orixá. Isso significa o seguinte, se você é uma pessoa que está fora de uma casa, você não pertence a uma casa de candomblé, a determinação do orixá vai ser uma coisa acidental, ocasional, que pode acontecer, mas não faz parte de nenhum processo. É o que eu vou dizer, o certo é o que acontece dentro de uma casa. Então a determinação acontece dentro do orixá.
E também por quê? Porque determinar o orixá dentro de uma casa de candomblé direciona naquela casa ou dentro da religião liturgias, coisas que você vai fazer a partir do ponto que você sabe aquilo. Mas isso tem a ver com a prática da religião, não com a prática de uma pessoa comum. E pelo contrário, se você é uma pessoa comum e não pertence a uma casa, você fazer coisas específicas para determinado orixá, algumas coisas podem inclusive lhe trazer prejuízo e não lhe ajudar. Então esta informação, lidar com a informação do orixá, é uma coisa que você tem que fazer com quem sabe dessa informação. Por quê? Porque fora de uma casa, fora dentro, perdão, nem fora da casa, fora dentro das liturgias específicas, aquela informação do orixá não é necessária, não precisa nada. E sempre quando alguém faz um maior orixá, quando consulta a busca para você, ele dá alguma coisa para fazer, ela sempre vai passar alguma coisa bem genérica de orixá e não uma coisa específica e profunda, porque é alguma coisa que pode fazer para qualquer pessoa. Ela não vai lidar com a parte dos EOs, de proibições, né, de incompatibilidades. Ela sempre vai lidar com o básico. Se você tiver um olhador de busca que passa em coisa específica, essa pessoa está cometendo erro, pode trazer problema, inclusive. Então, dentro de uma casa, você vai encontrar essa informação. Ah, que decepção, é verdade. Mas existe alguns, mesmo dentro de uma casa, aí como é que começa o processo dentro da casa? Eu vou falar algumas coisas aqui agora que servem para a pessoa quando está dentro da casa, porque é assim que funciona dentro de uma casa, mas também que poderão servir para você do lado de fora, cara. Assim, mesmo você não estando na casa, com alguma dessas coisas aqui, você vai começar a chegar a uma proximidade. Então, por exemplo, a questão de arquétipo, né? Arquétipo comportamental, isso é importante, né? Deus se manifesta através dos orixás, e em cada um desses orixás tem um arquétipo comportamental, e existe de fato, já foi estudado, eu já vi inclusive um material de uma tese de doutorado de uma Yelorixá, que também era acadêmica, né, que era acadêmica, e ela fez um material, um livro grandão, são 2 livros grandes que ela fala sobre isso, os arquétipos do orixá, um trabalho bem bacana que eu tenho, que eu ganhei. Uma Yelorixá, uma outra orixá também acadêmica me deu, muitos anos atrás já, a falecida me deu esse trabalho. Então, é um trabalho que associa pessoas ao orixá. Então, aí você estabelece os arquétipos. Então, por essa similaridade de arquétipos, de comportamento, de coisas que acontecem na sua vida, você, olha só, vai lá. E eu falei na vez passada, ó, isso é um joguinho que tem, né? Ou seja, um joguinho, né? É uma prática que a gente fica lá na casa de orixá e fica falando, olha, ali, esse cara parece de tal, esse cara parece daquilo. E mesmo no mundo real, você vai olhando assim, a pessoa parece de Oxóssi, essa pessoa tem um jeitão de ser de Oxalá. A gente vai chutando. E às vezes a gente acerta, porque não são tantas opções assim, né? E você, pelo comportamento sucessivo, reações daquela pessoa, parará, você vai assim, olha só, essa pessoa tem um arquétipo do orixá tal. E coincide. E já falei, uma das coisas que acontece às vezes em jogo de búzio, ou dentro de uma casa, que a pessoa vai jogando lá e diz que você é de Ogum, é por causa disso, porque tem um conjunto restrito para o negócio, ele fica olhando o comportamento, reações, algumas coisas que saem no jogo, ele, aí ele dá um bico, deve ser aquilo, e às vezes acerta, e às vezes erra, tá certo? Então, que nem sempre é fácil determinar. Então, aquilo ali, os arquétipos, as coisas que acontecem com você, as várias vezes que você jogou búzio, que uma que vem as respostas, às vezes é o mesmo orixá que responde, pode acontecer isso, ou como responde, né? Aquilo ali te indica qual é dá uma indicação assim, olha, qual é o seu orixá, você já dá uma indicação. Isso acontece muito na casa de orixá com muito mais intensidade ainda, né? Outra coisa que acontece na casa de orixá é que quando um orixá se manifesta, às vezes quando ele encontra uma pessoa que é do mesmo, que está ligada àquele próprio orixá, cuidar dele mesmo, ele te dá um tratamento diferenciado. Então você nota quando aquele orixá faz um tratamento, te dá um carinho diferenciado, porque você seria uma pessoa ligada a ele. E isto é muito comum. Essa dentro de uma casa de orixá, essa é a forma mais fácil de você chegar que aquela pessoa, sem a pessoa ter feito o que eu vou falar a seguir, né? Que você é aquilo ali. Ou seja, além do próprio arquétipo, quando o orixá aparece, ele se dá aqueles sinais de que aquela pessoa está ligada lá, né? Tem uma coisa também que acontece, herê, né? Os herês, né? Que são manifestações. Herê é uma manifestação infantil. O pessoal diz que é uma manifestação infantil do orixá. Tem até uma pergunta que fez a pergunta sobre herê, eu vou responder. Não vai ser nesse vídeo, eu vou fazer um outro para responder isso.
não é uma manifestação infantil, né? Esse é um conceito, uma bobagem. Na realidade é um espírito infantil que está ligado assim muito forte ao orixá, e ele fala e o orixá se manifesta através dele. Então, o orixá, se vocês sabem, o orixá, em casa de candomblé, que eu tô na Go, eles não falam, tá certo? Eles não falam. O orixá fala através de jogo, é isso, o orixá fala através do oráculo. Então, eles não falam. Mas, apesar do orixá não falar, essa herê, né, a manifestação dos espíritos de criança ligados ao orixá, eles são um instrumento de orixá falar. Estou respondendo já outro assunto, outro negócio, mas assim, mas é isso. Então, às vezes, o próprio herê dá uma indicação. Às vezes, porque também eles são muito cuidadosos de dar informações que podem falar e que não pode falar. Herê é um espírito infantil diferente daquelas crianças de Umbanda que falam qualquer coisa. Assim. Os herês, eles são muito, muito controlados, porque como está diretamente ligado ao orixá ali, controlado, ele só fala o que o orixá fala, o que o orixá quer falar, e existe um controle, uma ética muito grande ali dessas informações. Então, herê são coisas. Então, dentro da casa de orixá, você tem essa oportunidade de pessoas que já conhecem pessoas ligadas ao orixá há muito tempo, que conseguem mapear o arquétipo, ou seja, os vários consultas de búzios que faz para aquela pessoa, e a manifestação do orixá lá que dá indicação, e a questão do espírito infantil. Então, esses são os sinais assim, externos que você vai vendo lá acontecendo. Às vezes você pode não estar ligado a uma casa, você vai em vários xirês, várias festas, você pode chegar lá o orixá, isso é muito importante. O fato de um orixá chegar em você, falar, te dar uma coisa, um tratamento especial quando você está visitando uma casa, não necessariamente, cuidado, não necessariamente significa que você é daquele orixá, pode ser que aquele orixá está querendo lhe ajudar, tem alguma coisa especial por você, porque você está com um problema que você tenha, e aí ele se manifesta. Então, assim, estou falando que essa é uma indicação. E isso tem utilidade quando você está dentro de uma casa, porque isso acontece muitas vezes. Então, você traça ali, né? Você traça uma curva ali para você poder determinar o ponto onde você está. Então, mais uma vez, eu estou dizendo o seguinte, que a determinação de orixá é uma coisa que acontece dentro da casa, e acontece por esses instrumentos. Eu falei para vocês, nenhum deles é o jogo que o cara faz lá. Mas eu digo o seguinte, que às vezes você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali, olha só, aquela sequência de jogos de resposta, a própria orixá começa, olha, pela quantidade de resposta, não sei o que, essa pessoa está ligada lá e vai fazer aquilo lá. Tá? Então, eu falei dos sinais do orixá, da convivência, dos arquétipos, que são coisas que vão dar indicação. Mas, finalmente, indo ao ponto final, quando é que você sabe de fato? Então, assim, isso, mais uma vez, baseado na prática, já vi pessoas que estavam em casa de candomblé, sei lá, 5 anos, 6 anos, e o cara era uma pessoa, olha só, isso é um caso real, vários casos, mais de um caso real. A pessoa achava que era, por exemplo, de Iansã. Lá na Umbanda era dito como Iansã, ela sabe que é Iansã, todo mundo falava que é de Iansã. A pessoa foi fazer a obrigação, foi fazer a feitura dela. E começou como se fosse Iansã, mas durante o processo de feitura, que aí o oráculo funciona de forma diferente, aí você passa a ter acesso à intimidade daquela pessoa, essas proteções todas que a pessoa tem. Eu acho que eu falei da proteção, né? Eu vou voltar nesse ponto. As proteções são desmontadas, abertas, e aí naquele momento o oráculo passa a revelar coisas mais profundas daquela pessoa, porque a pessoa está fazendo uma obrigação, ela está se abrindo, e aquilo ali foi uma coisa que ela fez em concordância com o Ori, com o orixá dela. Aí naquele momento, aí o orixá passa a ter acesso, e não é só um jogo não, ela passa a jogar todo dia, olha só, essa pessoa não é de Iansã, é a pessoa de Oxum, essa pessoa é de, sei lá, de Iemanjá. Aí ela vai descobrir de verdade. Então a pessoa pode começar uma obrigação, achando que eu vou fazer uma feitura de Iansã, e no final ela sair Iemanjá. Acontece. Isso é prático, é assim que funciona. Entendeu? Assim como no candomblé, você determinar a qualidade, né? Que tipo de Iansã você é, que tipo de Iemanjá, a qualidade, que é uma coisa que eu não sei se eu vou falar em algum vídeo, né? É uma coisa que você só determina lá no meio do processo. Então, aí voltando. O processo real de determinação do orixá é feito como uma casa de candomblé. Nisso, quando você vai fazer a obrigação de feitura. Então eu falei, olha só, numa casa, é assim,
Mas eu disse, quando você está dentro de uma casa, você tem uma convivência muito contínua com aquilo, várias indicações aparecem durante muitos anos, não sei o que, que você está ligado ao orixá. Às vezes tem mais. Tem pessoas, já expliquei isso para você, que mesmo sem você fazer feitura, com o passar do tempo, aquela pessoa passa a incorporar determinado orixá. Isso é natural numa casa de santo. Então, como é que você está? Você está dentro de uma casa de santo, o processo de determinação do orixá, ele acontece por vários lados, gente. Mas isso só acontece dentro de uma casa de orixá, cara. Então, assim, e um desses lados é isso. O próprio orixá, pela convivência, pela contínua convivência, mesmo o cara não tendo feitura, às vezes se manifesta nessa pessoa de forma mais contida, de forma não tão plena, mas se manifesta. Então, dentro da casa do orixá, ou seja, juntando isso tudo, eu tinha esquecido de falar, ainda tem mais esse fator de você estar. Aí você fala assim, olha, sim, essa pessoa é de Omonu, sim, essa pessoa é de Oxalá. Ou seja, aquela manifestação natural do orixá na pessoa. Aí tem pessoa, não, isso é um absurdo, o orixá só se manifesta na pessoa através de feitura. Não é verdade. Todo mundo que está dentro de uma casa de orixá sabe que o orixá, nem todo, assim, que o orixá pode sim se manifestar na pessoa, mesmo sem ter feito a feitura. E isso acontece com a ligação, com o tempo de ligação com aquela casa, com aquelas atividades, você participando daquilo tudo, né? Existe sim aquela questão do bolar, né? Quando o orixá se manifesta de forma bruta, apaga a pessoa, que ele está dando uma indicação, não só, está dando uma indicação seguinte, olha só, esta pessoa já está no ponto de ser iniciada e ter uma feitura. Então, é isso. O bolar, esse é o processo que a gente chama de bolar, né? Que a pessoa, ela fica lá dura no chão, rola, né, de um lado para o outro. Isso é o bolar, né? Então, acontece lá. Então eu estou falando de coisas de orixá aqui, né? Coisas específicas de uma casa que as pessoas podem não estar entendendo. Eu não gosto de ficar falando coisas que as pessoas não entendem. Mas então eu só estou dizendo o seguinte, que reforçando o aspecto que dentro da casa você determina. Então, e aí eu estou explicando quais são os processos dentro para você poder entender como é difícil de você fazer essa coisa fora de uma casa. Então, quando você está dentro da casa de orixá, a determinação do orixá será um passo natural. Isso que eu falei que você não precisa saber, isso é tudo verdade. Mas quando você entra na casa, você vai sendo submetida a, como eu falei, conhecimento das pessoas, não sei o que, hábito, para repetição de N jogos e parará, o contato com o orixá, o contato com os herê, e a própria orixá se manifesta através da pessoa. Você, então, com o passar do tempo, a pessoa lá não é um ano, não é um mês, a pessoa é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Essas coisas todas vão se somando e você fala, não, essa pessoa é de fato uma pessoa, por exemplo, de Omonu, está ali, está claro, o Omonu está se manifestando, a pessoa não sei o que, meio aquilo ali. Claro que você não vai saber todas as informações lá, mas lá. Aí vem aquela coisa que eu falei que ia falar, que é a parte do segredo, lembra? Eu cheguei a comentar, agora eu já esqueci se eu comentei, que essa informação do orixá da pessoa, assim, de uma série de coisas da pessoa, são informações que deveriam ser pessoais, que você não deveria estar dizendo. Com o passar do tempo, você diz, eu sou de Oxalá. Aí o cara vai falar, tá bom. Mas assim, essa informação de orixá, eu, por exemplo, não digo de que orixá pertence e nem falo, nem pergunto para ninguém, isso não interessa. São informações pessoais daquela pessoa e que expõem coisas lá. Então você não deve ser exposta, né? Isso não é informação, isso não é signo do zodíaco. Eu sou de Touro, eu sou de Sagitário, eu sou de Gêmeos, Libra. Isso não é uma coisa não, né? Isso não é informação pública. Então eu acho que todo mundo deveria proteger. Se sabe essa informação, ela deveria ser protegida, tá certo? Se alguém perguntar, tipo assim, eu sou de Oxalá, e você? Eu sou de Iemanjá. É assim, né? Porque todo mundo, aquele negócio genérico, né? Que você fala assim, né? Eu sou de Oxalá, de quem é? Não, não sou de nada, eu sou de Oxalá. É isso, entendeu? O pessoal usa esse tipo de expressão, né? Quando não quer dizer nada, o cara diz que é de Iemanjá, que é de Oxalá. Entendeu? Então, assim, essa informação pessoal que deveria ser protegida. Mas aí o que eu expliquei para aí, contando isso tudo e complementando. Quando você faz a obrigação, eu contei também, né? Eu cheguei a comentar, vou repassar aqui, que muitas vezes você está numa casa, e não sei se eu cheguei a comentar, mas que você está numa casa, faz de conta que você tomou uma decisão errada, aquela não é a casa correta, aquela orixá ou babalorixá não são as pessoas melhores do mundo. E faz de conta que você tomou pessoalmente a decisão de estar ali, seja para fazer um jogo, seja para fazer um ebó, ou seja mesmo para participar da casa, e aquela ali não é o seu lugar, né? Sabe o que acontece? Essas informações são mascaradas. Então, eu já vi isso, olha, já vi isso em casa. Isso é caso real, de novo, o candomblé na vida real, como ele é.
a pessoa está no lugar errado, é uma pessoa boa que está no lugar errado, e naquela casa, o fulano é de, sei lá, de Oxum, e nunca foi, faz de conta que a pessoa seja de algum. Ou seja, essa informação de qual é o orixá, ela é mascarada para que as pessoas não saibam qual é o verdadeiro orixá daquela pessoa. E isso é muito comum, eu posso dizer por experiências muito próximas, né, quase pessoais, de que é assim que funciona, né? Pessoa, assim, essa informação fica mascarada. Aquilo só vai ser revelado de verdade, em toda a profundidade, todo o conhecimento, quando você está no lugar certo. É aí aquilo ali vai aparecer. Mas não vai aparecer para qualquer um. Então, voltando àquela história lá, da consulta ao oráculo. Eu não tinha falado isso antes, né? Eu tinha que dar esse contexto. Você está ali na frente do oráculo, faz de conta que aquela pessoa não seja a melhor pessoa do mundo, não seja a pessoa mais correta, não seja a pessoa bem intencionada, não seja a pessoa ética. Cara, pode ser que o orixá não queira mostrar nada, então ele não vai mostrar para você, que vai estar enevoada, ou ele mostra uma coisa que aquele cara que é. Né? Assim como tem aquele caso, lembra que eu falei que o olhador, ele está fazendo um jogo, né? E ele está fazendo o jogo e ele diz que não consigo saber nada, tem uma briga de orixá pelo seu ori, lembra que eu falei que isso é uma forma do cara dizer que não consegue entender nada, porque ele usa evidência, ele não usa jogo, não é o jogo em si que está falando para ele, sim a evidência dele, e essa evidência fica tampada, ele não consegue saber nada da pessoa que está lá, e como ele não consegue saber nada, o que ele fala? Não, tem briga de orixá pelo seu ori, você está sendo disputado por 2 orixás, então eu não consigo determinar nada para você. Eu já falei que isso é cascata, isso é bobagem, não tem briga nenhuma de orixá, porque você já nasce com orixá, e isso como a evidência dele bloqueia, ele tem que usar essa saída para poder dizer que não consegue saber nada de você. E isso é o que eu falei, essa proteção que dá. Lembra? Você foi lá, tomou a decisão, caiu na frente daquela cartomante ou na frente daquele olhador de búzios lá, mas não era para estar, você procurou uma pessoa ruim, pessoa errada, mal intencionada. Aí o seu ori, o senhor da guarda, protege, mascarando aquelas informações e dando informações falsas para aquela pessoa, que a pessoa não vai saber nada. Né? Então, isso, mesmo pessoas dentro de uma casa de orixá, frequentando, se aquela pessoa insiste naquela casa errada, mesmo quando você está numa casa que não deveria ser sua, vários sinais aparecem para você saber que você está no lugar errado. Tem muita gente que o sinal aparece para ele, não sei o quê, e a pessoa continua fazendo errado. Aí, cara, é problema dela, né? Então, isso é negócio. Mas, quando você está no lugar certo, as informações começam a abrir. E qual é o momento que essa sua intimidade se abre para que possa ser determinado por aquele sacerdote, por aquela orixá? É quando você vai fazer uma obrigação lá. Né? Em Ifá, quando a gente vai fazer os processos iniciáticos de Ixefá e Tefá, ou de Aufacã e de consagração de Babalaô, né? Ixefá e Tefá é o nome cubano para coisa, né? Não gosto de usar esse nome. Então, o processo de Aufacã ou o processo de consagração, né? De Babalaô e Tefá, você vai, naquele momento ali, se for tudo certo, se está certo, se aquele é o seu destino, se não for uma coisa que você escolheu por vaidade, lembra? Aquilo será aberto e a informação que vai sair dali é verdadeira. Então, mesmo você estando lá no processo iniciático ali, se é um processo iniciático furado, se tipo assim, você não avaliou bem a decisão tomando, você tomou por uma questão de vaidade e vontade, pode ser que para aquela pessoa que está ali, essas coisas todas saiam erradas. E você, mas como é que saiu errado? Saiu errado para a sua proteção. Aquela pessoa não deveria estar sabendo daquelas informações. Olha só, esses erros ocorrem. Pessoas iniciam o processo iniciático, iniciam a liturgia, sem que efetivamente elas estão preparadas para aquilo, estão no lugar certo, mas as pessoas insistem porque elas querem fazer. E aí, às vezes a coisa se aparece, ou às vezes isso é enevoado e você tem informações erradas. Então, durante essas obrigações, elas serão abertas. Por quê? Porque é o lugar certo, é o lugar de confiança, é ali, e esse processo é lá. Então, neste momento, o oráculo passa a ter acesso, de fato, a informações que não teria antes. Então, aí você vai dizer, e isso culmina no culto de orixá, né, no processo de feitura, a que em determinado momento aquele orixá se manifesta naquela pessoa de forma definitiva. Mas antes que isso aqui aconteça, o oráculo da orixá, ele já vai se abrindo e aí a informação já está correta. Então, quando ele chega aqui, através do oráculo dela aqui, ou através do próprio herê que vem dar informações, aí vou dizer que junta as duas coisas, seja o oráculo, seja o herê aqui,
essa ela orixá já vai descobrir qual é o orixá que vai se manifestar e já se prepara os reboços, prepara os orô, ela vai, né, prepara os apretextos, confirma. Se ela já sabe, se ela já tinha uma intuição que era aquilo ali, isso aqui se confirma, e isso culmina no processo final de feitura do orixá, que é feito um pouquinho antes de ter a saída de orixá, tá? Então é feito aqui. Então, de fato, em determinado momento de uma obrigação, de uma liturgia, o que acontece? De fato, em determinado momento, o oráculo responde, dizendo sim qual é o orixá da pessoa. Entendeu como é que a coisa é sutil? Eu tinha que contar essa história toda, eu tinha que contar toda essa negação, não, para depois eu poder dizer aqui, depois de 50 minutos de conversa, dizer que, olha, neste momento aqui, o oráculo vai responder sim, em fato, mas para essa condição acontecer tem que ter esse monte de coisinha, um monte de senões, que eu tive falando aqui, 50 minutos falando, os senões, os detalhes, a proteção, entendeu? Se você não entendeu o vídeo, ou se eu falei rápido demais, falei confuso, cara, volta no vídeo, vê lá, se for o caso, pergunta para você entender. Então, aí, para você entender por que nesse momento aqui, o oráculo passa a ser confiável. E aí eu posso dizer o seguinte, como aquele pode ser que tenha ele orixá que não entendeu isso, que eu expliquei tudo, né? Como tem mesmo, tem sacerdote que não entendeu essas coisas todas, pode achar que esse mesmo oráculo, que nesse momento serve para aquilo, fora daquele momento serve também para determinar. Não é verdade. Por quê? Isso também, tem muito babalô que é burro. Olha só, as pessoas escolhem esse babalô e nem todas servem para aquilo. Tem muita gente que é idiota, que é burra. Então o cara pode achar que se está lá fazendo alfacã, em determinado momento ali, com os iquins, ele vai determinar, até porque tem que tomar cuidado, né? Pode ter gente fazendo aí iniciação de Fá para o alfacã ou Itefá, que o cara está usando o pelê para ele, não é assim não. Então, naquele momento lá, apesar, ele pode achar que, como naquele momento que ele está fazendo o alfacã dele lá, ou está fazendo o chefá, né? Não lembro direito qual o nome que o africano usa. Ele está ali com o Iquim. E naquele momento a gente pode dizer o seguinte, agora vamos fazer uma confirmação do seu orixá, e sim a gente confirma ali o orixá da pessoa, mas não confirma Juntó e não confirma a qualidade de orixá, que essa também é uma bobagem, ou seja, o Babalaô não dá a qualidade de orixá e muito menos Juntó para as pessoas. O Babalaô determina o orixá, tá certo? O orixá. É isso e mais nada. Porque essas outras informações é o culto de orixá que tem a propriedade de fazer. Então, o Babalaô pode falar para você assim, fulano, você é de Oxalá, você é de Iemanjá. Ele não vai dizer que você é de Iemanjá, você é de Oiá, de Oxum, esqueci os nomes dos Oxalá, né? Fiminibu, ou de Xangô Aierá. Ele não vai dizer nada disso. Olha só, ele não vai dizer nada disso. Ele vai dizer que você é do orixá tal. Se aquele cara acha que naquele momento daquela obrigação ele tem a capacidade de determinar a qualidade, ele está se iludindo. De novo, os iquinos não vão cair no ar, vão ficar flutuando ali não, vão cair. Aí é um otário. O cara é um otário, tá certo, né? Então ele vai ter. Então, o que pode estar acontecendo com o Babalaô burro, ele pode achar que, como ele no meio do Itefá, o oráculo dele diz naquele momento que fora do Itefá, usando um opelezinho daquela correntinha de opelê, vai saber a mesma coisa. A pessoa tem que entender que são momentos diferentes. O cara está abrindo uma obrigação, foi feita, o orixá sabeu, tudo aconteceu, e ali ele usando os uiquins dele, ele vai fazer aquela determinação. Por quê? Porque é aquele momento no qual o oráculo responde de verdade qual é o orixá daquela pessoa, porque a pessoa estava ali fazendo um processo iniciático e ele sim, ele precisa saber dessa informação. Essa informação vai ser transmitida, vai ser colocada para fora naquele momento. Que é o mesmo que ocorre, que eu falei, isso no Infá, que é o mesmo que ocorre com a Yalorixá, no processo de feitura, que a partir de um determinado momento ela já começa pelo oráculo a ter as indicações, e mesmo assim, olha só, a Yalorixá ela joga todo dia, uma aplicação de 30 dias, ela começa no primeiro dia, segundo, todo dia ela joga, vai confirmando, e aí eu já vi relatos e já vi processos em que aquilo ali que ele vai, olha, tem uma coisa aqui diferente, essa pessoa não é de Oiá, vai ser de Oxum tal. Aí no meio do caminho ele começa a descobrir que a coisa vai se aprofundando, é que ele vai descobrir qual é a qualidade, e ali no meio ele começa a alterar, inclusive, coisas que ele tinha planejado, uma coisa que pode mudar. Já vi pessoas que começaram de um jeito terminado de outro, sabe? Gente que saiu para fazer Yansan e saiu Oxumaré. Cara, essas coisas aparecem ali, só na hora que aquilo se abre, tá? E porque o ori da pessoa resolveu deixar abrir, que vai transparecer. Então existe um processo de confiança envolvido ali. Então,
respondendo a pergunta, já eram 54 minutos, né? Respondendo a pergunta, sim, o orixá vai fazer. Então é nessa hora que você tem a confirmação, que vai sair ali, ou no caso de Fá, é nas obrigações que o cara vai fazer aqui, olha, essa informação poderá ser confiável. Isso se for certo, se não for aquelas iniciações mequetrefe, né? Porque como é muito fácil, né? A iniciação de orixá é uma iniciação muito complicada, demora muito tempo, a de Fá são mais finas. Então, tem babalô idiota que pode estar achando que faz, eu vou fazer aqui um alfacanzinho, vou fazer uma PTB aqui, vai aparecer o seu negócio. O cara faz uma liturgia reco-reco ali e acha que o ori da pessoa, né, o hoje da barra da pessoa vai deixar aquela informação aparecer para um cara que é um retardado, que é um idiota, um cara mal preparado, mal intencionado, que está afim só de enganar aquela pessoa, tirar dinheiro. Essas coisas tem de monte, tipo, como eu falei, aqui eu não gosto de falar do errado, eu já estou falando do errado. Então, assim, se a gente fosse falar aqui do errado, é para falar horas e horas e horas e horas e horas falando das pessoas, como é que são os erros. Então, aqui eu estou falando um exemplo. Então, o que eu estou dizendo é isso, ó. O ori da pessoa protege a pessoa. Então, ele não vai expor aquilo ali, né? Então, o que eu estava explicando é por esses dois casos aqui, que essas pessoas podem achar que quando estão fora, então eu sei também determinar, meu pelé é poderoso. Essas pessoas que ficam determinando são aquelas que usam pelé, não tem nem coragem de pegar uma equipe para fazer isso aí, tá? E acham que pode ficar determinando, orixá, joguei aqui, pronto, aqui, ó, você é de tal coisa, você tal qualidade. Eu já vi gente que sai de obrigação de alfacã, e aí o cara determina, olha, você é de, sei lá, Xangô, Aganju, o seu juntó, o cara tira juntó, o cara de Fá cubano, aprendeu com o cubano tirando juntó. O orixá juntó Oxum Apará. Cara, olha o nível que o cara chega, ele acha que chega nesse ponto. A pessoa que faz isso, além de ser burro, não tem humildade para entender isso, não entendeu que existe um ori que protege a pessoa, que negócio todo, e que ele pode estar dando informações furadas. Isso é inclusive isso é um erro, um crime, porque aquela pessoa pode estar dando informações furadas, porque qualidade de orixá é uma coisa que quem domina é a casa de orixá, não é o babalaú. E pode influenciar a forma como aquela pessoa vai fazer oferenda, vai fazer liturgias para aquela fazer oferendas e liturgias, e isso pode trazer inclusive prejuízo para aquela pessoa se tiver colocado errado. Então, por isso que essa informação de qualidade de orixá, informação que quem conhece orixá, quem conhece candomblé, não é informação que você fica tratando com a pessoa, você não explica para as pessoas por quê? Porque existe muito risco nessa informação. Existe muito risco você falar isso para as pessoas, você revelar isso. Então, essa história de enredo, de juntó, adjuntó, né? E de qualidade é coisa que só pode lidar com isso para a proteção da própria pessoa. Quem sabe o que está dizendo, quem tem certeza do que está fazendo, essa legaiada toda, né? O pessoal laico não devia se preocupar com isso. Eu sou do Oxum tal. Cara, número 1, você não devia nem falar que era de Oxum, muito menos do Oxum tal. Quando a gente ouve essas frases, é que a gente nota que aquela pessoa é uma despreparada. Estou dando mais uma dica, né? De vez em quando eu passo umas dicas aqui, de como é que a gente sabe que aquela pessoa que está lidando é uma pessoa despreparada, que não tem conhecimento nenhum, que frequenta candomblé de beco. É o cara que sai ali dizendo para você, eu sou de Xangô Baiani, Xangô Ganju, eu sou esqueci lá os qualidades de Oxalá de algum, quando eu lembro, né? Esqueço essas coisas. Que a gente não lida com o tempo, né? Então, assim, a gente não lida, a gente acaba esquecendo de tudo. Eu falo aqui só as óbvias. Então, assim, aquela pessoa, quando a pessoa é isso, se encontra com você, você está numa conversa social ali, eu sou disso, daquilo, eu sou de Oxum ou Pará. Aí ele fala assim, gente, caraca, que retardado, estou falando aqui com um retardado, uma retardada, cara. A pessoa sem preparo, sem conhecimento, ela vai querer dizer, não, que eu sei tudo de candomblé. Assim, sabe tudo, e como é a primeira pessoa que você fica falando aí seu enredo todo, seu orixá, o seu juntó, a sua qualidade, cara, sério mesmo, cara, sério. Assim, a pessoa, eu estou falando, essa pessoa que não sabe nada. Bom, então, de novo, olha só, não gosto de falar do errado, porque o errado fica um assunto sem fim, a gente está chegando aqui com alguma hora aqui de vídeo. E eu queria só falar isso, como se determina. Então, eu estava dizendo isso, é assim que se determina, gente. Então, assim, respondendo assim, é assim. Eu lamento decepcionar as pessoas que acham que negócio todo, mas por isso que eu tenho que falar antes, que isso não tem muita relevância, pode viver sem isso e tal, mas é assim. Mas, e fora da casa, será que eu consigo descobrir? Como eu falei no vídeo anterior e estou confirmando aqui agora, olha só, assim, né?
baseado nessas coisas todas que eu falei aqui, fora da obrigação, daquelas coisas lembra, de contato, existem indicações aqui, achismo que você pode ter, que sim, você pode ter várias indicações para lá. Mas isso assim, olha, é um processo contínuo, né? É uma curva que você vai traçando os pontos. Eu sou engenheiro, falo negócio de curvas, pontos é comigo, né? Então assim, você vai traçando os pontos aqui, chega, então assim, essa aqui é a curva do orixá, tá? Os pontos vão se unindo, várias indicações, mas não é uma indicação somente, serão várias indicações que vão se juntando, se unindo, para mostrar para você que é aquilo que é o certo, né? Que seria aquele orixá, e aquilo que você pode ter uma razoável certeza que é. E como eu falei, como não tem muitas opções tal, que você não vai conseguir acertar tudo, por exemplo, saber o juntão da pessoa e tal, mas com o tempo, convivendo, principalmente com contatos, se as pessoas não sabem, eu vou falar de Herê, um vídeo só sobre Herê. Cara, ele é um lugar, ele é uma fonte de informações muito confiáveis, né? Apesar disso, tem muita casa. Eu gosto muito de Herê, né? Eu gosto muito de Herê. Eu sou da turma do Herê, né? Então eu adoro Herê. Então tem gente que não gosta. Não gosta, não convive, tem casa que não aceita aquela manifestação. Mas Herê também é um caminho muito bom para você descobrir essa informação, sabe? Você quer saber, tem contato com Herê, você pode perguntar. E disso. E eu digo para você mesmo, eu tenho contato com orixá, aquele negócio todo, e essa informação, só para complementar isso, né? Essa informação para dizer para a pessoa qual é o orixá dela, o próprio orixá, às vezes, já teve situações de orixá falar para mim do tipo, não fala, né? Ou seja, mas é de fulano. Aí o orixá fala assim, não diga. Por mais que eu tenha a intuição, a ilação de que eu acho que é tal coisa lá, ou aquele orixá me deu a indicação de qual era, o orixá pedia assim, tipo assim, não fale. Tipo assim, e ainda fiz uma vez que foi isso, ele falou só quando a pessoa fizer a obrigação é que aquilo vai ser revelado para ela, enquanto isso não vai ser revelado. Então, às vezes até pode, tá? O dirigente, o sacerdote, o orixá podem ter uma informação privilegiada sobre você através de orixá ou através de Herê, e essa informação é para ficar com aquela pessoa, saber do que é, mas sem passar para você, sem passar para pessoa nenhuma. Bom, olha só, espero não ter, já deu 1 hora, esse aqui é um recorde, hein? 1 hora e 2 minutos. Espero não ter falado demais, espero ter trazido informações justas para vocês, e espero que tenha sido útil. Como eu falei, essa coisa de orixá, tem muito detalhe, muita informação. Olha, eu falando só sobre o que é certo, eu já gasto tempo. Já pensou se eu fosse falar sobre os desvios, que é errado, as coisas, né? Perde mais ainda. Mas eu espero ter sido útil para vocês tenham entendido mais um ponto, essa coisa, tá bom? Beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.